Olá, pessoal, vamos a mais uma aula. Nossa aula essa semana, semana 9, será sobre resolução das equações do segundo grau incompletas. Semana passada, nós vimos sobre as equações do segundo grau e aprendemos a identificar os coeficientes A, B e C. E também conseguimos identificar quando elas eram completas e incompletas. E lembrando que essa aula é do 9º ano e também do 1º ano como forma de revisão, tá certo? Vamos lá, então. Então, vamos encontrar 3 tipos de equações incompletas. O primeiro caso é quando eu tenho A e B, tá? Ou seja, eu tenho o x ao quadrado e tenho o x, a equação na variável x e na x ao quadrado e na x, certo? A incógnita x. Nós temos também a incompleta do tipo A, ou seja, não tem B nem tem C, tá? Lembrando que tem que ter o A, é obrigatório ter o A, porque senão ela não é uma equação do segundo grau, certo? E a equação do tipo AC, que é quando não tem a variável x, tem apenas o termo independente, tá certo? Vamos trabalhar alguns exemplos de cada tipo, tá certo? Então, vamos ao primeiro exemplo. Aqui nós temos o tipo ax ao quadrado mais bx, ou seja, eu tenho o A, que é 1, e tenho o B, que é 3. Tenho o A, que é 1, e o B, que é menos 5. Eu tenho o A, que é 4, e o B, que é menos 12. Tenho o A, que é menos 4, e o B, que é mais 9, tá? Então, esses tipos aqui, todos que têm A, B, se resolvem da mesma forma, tá certo? Então, a ideia primeira é isola o x ou o número múltiplos entre si, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, que eu não preciso colocar, na verdade, né? Esse 1, ele pode sair, tá? Eu posso apagar esse 1 tranquilamente, ok? E pensa o seguinte, olha, a primeira ideia é o seguinte, aqui eu tenho x ao quadrado, ou seja, eu tenho x vezes x, tá? E aqui eu tenho 3 vezes x. Eu pergunto a você, desse termo e desse termo, quais são os elementos comuns? Lembra que a gente viu sobre fatoração em evidência? Pronto, é agora que a gente vai usar esse assunto de fatoração em evidência. Então, a gente vai tentar achar o x e o x aqui vai ser um fator em evidência, tá? Vai sair e vai restar só o x mais o 3. X mais o 3, igual a 0. Quando a gente faz isso, a gente vai dividir isso aqui numa multiplicação, onde a multiplicação é 0. Gente, quando é que 2 números multiplicados dá 0? Quando ou 1 é 0, ou esse x aqui vai ser 0, ou x mais 3 é 0. X mais 3 é 0. No caso de x é 0, acabou-se. E no caso de x mais 3 igual a 0, eu vou isolar o x, tá? Passa o mais 3 para cá, menos 3, e aí eu tenho a solução da equação. Lembrando que uma equação do segundo grau precisa ter 2 soluções. Ou 2 soluções iguais, ou 2 soluções diferentes, ou não vai existir solução, certo? Então, nesse caso aqui, a solução vai ser 0 e menos 3, certo? Vamos a mais um exemplo. Aqui, m ao quadrado menos 5m. Lembrando que esse m ao quadrado é m vezes m, tá? E aqui é 5 vezes m. Agora, eu vou olhar para os 2 termos e verificar qual é o termo em evidência que eu vou deixar, que no caso aqui é o m. E quando eu elimino m de cada lado, vai me dar m menos 5, certo? E aí eu volto a perguntar, quando é que uma multiplicação dá 0? Ou quando esse aqui for 0, ou quando m menos 5 é 0. No caso de m menos 5 ser 0, o m tem que ser mais 5, ou apenas 5. Então, a solução vai ser o 0 e o 5. Professora, o que significa isso, solução? Significa dizer que quando eu trocar um desses números, ou 0 ou 5, no lugar do m, essa equação vai virar 0. Vamos fazer o teste? Vamos supor que m seja 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 5 vezes 0, que é 0. 0 menos 0 dá 0. Então, 0 é uma solução, tá? Suponha que eu troque m por 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, tá?
menos 5 vezes 5, que dá 25 também. Então, 25 menos 25 também dá 0. Então, os dois números são soluções dessa equação, tá bom? Isso funciona também para isso aqui, no caso, aplicado a x ao quadrado mais 3x, tá certo? Vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho 4x ao quadrado, certo? Menos 12x igual a 0. Bom, vocês já entenderam que o x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, certo? Agora, eu tenho aqui 12 vezes x. Só que antes de fazer qualquer solução, eu preciso entender que esse 4 e esse 12, eles podem ser múltiplos entre si. Veja, eu posso fazer 4 vezes 1 e 4 vezes 3, tá? 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 3 é 12. Portanto, o 4 e o 12 têm o 4 de múltiplos. Então, eu posso eliminar esse 4, transformar esse 12 em 4 vezes 3x. Como assim, professora? Peraí, olha só. Esse 4 eu repeti. Esse x ao quadrado eu transformei em x vezes x. Até aqui, tudo bem. 4x ao quadrado está aqui, certo? Agora, esse 12, como eu sei que ele é um múltiplo de 4, eu transformei o 12 em uma fatoração. Lembra que a gente fatora o 12 em 4 vezes 3, certo? Por que 4 vezes 3? Porque eu queria que aparecesse esse 4 aqui também, certo? E agora, eu não vou ter só o x como fator em evidência. Eu vou ter o 4 e vou ter o x, certo? Então, é o 4x que vai sair. Quando o 4x sai, o que acontece? Vai ficar o x e vai ficar o 3 igual a 0, tá? Aí, agora eu tenho 4x vezes x menos 3 igual a 0. Quando é que duas coisas multiplicadas dão 0? Quando ou o 4x dá 0, ou o x menos 3 dá 0. Agora, aqui, olha, 4x para dar 0, eu vou ter x igual a 0 dividido por 4, porque está multiplicando, que dá 0. Ah, professora, vai sempre dar 0 esse? Sim, esse sempre vai dar 0. Equações do tipo AB, um das raízes vai ser 0, tá certo? E a outra vai ser o que a gente está procurando, 3, tá? Então, aqui a solução vai ser 0 e 3, certo? Por último, nesse tipo de equação, vamos fazer aqui. Veja só, eu tenho 4 e tenho 9. Nem o 4 e nem o 9 são múltiplos entre si, tá certo? Então, nesse caso, não tem o que fazer. Vamos mexer apenas na variável x. Então, x vezes x, 9 vezes x, só para vocês entenderem. Então, é só o x que vai sair, tá certo? Então, quem vai ficar aqui dentro? Vai ficar menos 4x mais 9, tá? Então, esse primeiro aqui vai ser x igual a 0, acabou. E esse aqui, ó, menos 4x mais 9 vai ser 0 também. Aqui eu vou resolver, tá, gente? Então, vai ficar menos 4x igual, aí passo 9 para cá, menos 9. Vou pegar esse menos 4 e passar dividindo. Então, x vai ficar menos 9 dividido por menos 4. Que eu ainda posso simplificar por 9 sobre 4. Porque menos com menos dá mais. Certo? Então, a solução aqui vai ser 0, 0 e 9 sobre 4. Certo, gente? Então, essas foram as soluções das equações do segundo grau incompleta do tipo A, B, tá bom? Agora, vamos ver as equações do segundo grau incompleta do tipo AC. Talvez seja mais fácil, vamos ver, ok? Vamos começar daqui primeiro. O que eu vou fazer? A primeira coisa, como eu sei que não tem x aqui, não tenho o que deixar em evidência, tá? Eu vou passar esse menos 81 para o outro lado, ok? Então, vai ficar, ó, x ao quadrado igual a 81. E agora, professora? Agora eu vou transformar essa potência 2 em uma raiz, tá bom? Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 81, tá? Aí, eu sei quanto é a raiz de 81. A raiz de 81 é 9. Professora, por que mais ou menos? Simples, gente. Quando eu pego mais 9 ao quadrado, dá 81. E quando eu pego menos 9 ao quadrado, também dá 81, porque menos com menos vai dar mais.
Portanto, a resposta sempre vai ser mais ou menos alguma coisa, certo? Então, a solução vai ser menos 9 mais 9, ok? Vamos a outro exemplo? Vamos colocar aqui. Esse aqui eu vou já passou, né, o termo independente, que é 50. Agora eu vou passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual a 50 dividido por 2. Eu divido, né, porque é fácil dividir aqui. X ao quadrado é igual a 25. Pronto, ficou do jeito que eu queria, olha. Ficou do jeito que eu queria. Quando está esse quadrado isolado, eu vou transformar em uma raiz, mais ou menos a raiz de 25. Eu sei quanto é a raiz de 25, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Então, a solução vai ser menos 5 e mais 5. Certo, gente? Vamos para outros casos aqui. Aqui eu tenho 8x ao quadrado menos 8. Não tem x sozinho, só tem o termo independente. Ele eu vou passar para o outro lado, tá? Então, vai ficar 8x ao quadrado igual a 8. Passei, ficou mais 8, 0 mais 8 dá própria 8, tá? Agora, eu vou passar esse 8 que está multiplicando, dividindo. Vai ficar x ao quadrado igual a 8 dividido por 8. X ao quadrado vai dar 1. Agora, o que eu faço? Vou transformar nas raízes, lembra? Mais ou menos a raiz de 1, que é o próprio 1, tá? Mais ou menos 1. Portanto, a solução vai ser menos 1 e 1. Certo? Acho que vocês já aprenderam essa, mas eu vou fazer mais uma por garantia, certo? Então, aqui, ó, menos 20 vai passar. Fica, então, 4x ao quadrado igual a 20. Pega esse 4 e passa dividindo. X ao quadrado igual a 20 dividido por 4. Divide, que vai dar 20 dividido por 4, 5. Vai dar 5. E tira a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz de 5. Professora, mas quanto é a raiz de 5? Não tem exata, gente. Quando não tem exata, a resposta fica por isso mesmo. Então, vai ficar menos a raiz de 5 e mais a raiz de 5. Certo, gente? Então, esse foi o tipo ax ao quadrado mais c, do tipo AC. E aí, por último, nós temos aqui o tipo que não tem B nem tem C, só tem A. Qual que será essas respostas, gente? Vocês têm noção? Já estão imaginando quanto seja? Olha, se eu passar esse 3 dividindo, x ao quadrado igual a 0 dividido por 3. Quanto é 0 dividido por 3? 0. Então, o único número, veja, ó, mais ou menos raiz de 0. Quanto é raiz de 0, gente? Raiz de 0 é 0, não tem nem mais nem menos, tá, gente? O 0, ele é neutro, ele é 0. Então, a resposta aqui vai ser 0. E aqui, vocês acham que é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, gente. Olha só. X ao quadrado vai ficar 0 dividido por menos 9. Qualquer número dividido, qualquer 0 dividido por um número, que não seja 0, tá, gente? Vai ser 0, tá? Porque eu vou ter sempre 0. Então, x vai ser sempre mais ou menos 0, que é próprio 0, que não precisa colocar. Gente, olha, não vai existir isso aqui. 0 dividido por 0 não existe, porque aqui tem infinitas soluções, tá? Então, isso aqui não acontece. E não deve acontecer, porque esse menos 9, que é o lugar do A, nunca vai ser 0, tá certo? Então, não se preocupe que isso não vai acontecer. E se acontecer, a solução é vazia, não tem solução, tá certo? No caso aqui, eu vou ter a solução sempre o 0, tá? Então, nesse caso, quando não tem B e nem C, a única solução possível para qualquer situação é o 0, ok, gente? Agora é com vocês. Eu coloquei aqui 4 exercíciozinhos bem fáceis, do tipo AB e do tipo AC, tá bom? E quero que vocês caprichem na resposta, tá bom, gente? Um abraço, fica com Deus.